E hoje nós temos como convidado o Sérgio Itami, um amigo muito querido. Não vou contar para vocês que já faz 4 décadas que a gente se conhece, eu não preciso contar isso, né? Mas é interessante que já tem 35 anos que ele trabalha em reunião mediúnica. Ele tem muita experiência e ele tem muito estudo também. Então, vai ser muito gostoso o nosso bate-papo, ok? E para isso nós vamos começar fazendo a nossa prece, agradecendo essa oportunidade. Vamos pedir aqui para alguém fazer a prece. Ana Tereza, você faz a prece para a gente, Ana, por favor? Ana Tereza. Não estava nos meus planos. Aí que você não sabe, aí que você se engana, né, Sérgio? Ai. Vamos fechando os olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade que está presente desde cedo, né? Porque a gente sabe que esse nosso encontro, ele é regido, né? Tem uma galera que sempre vem, a espiritualidade presente mesmo, que ampara esse estudo nosso, esse encontro, né? Que a gente consiga refletir acerca das explanações que vão ser feitas pelo nosso amigo, que a gente entenda, né, sobre essa comunicabilidade com o mundo invisível, que é uma coisa, não é nada de tão extraordinário como muitas pessoas julgam, é uma coisa muito comum. E é só a gente ter um pouco mais de sensibilidade para a gente entender isso, né? Que nosso amigo seja inspirado nessa noite e que a gente possa sair daqui renovados. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana Tereza. Sérgio, meu querido amigo, conte um pouquinho para a gente, já que são 35 anos do seu trabalho, né, em mediunidade, nessa comunicação com os espíritos. Fala um pouquinho para a gente de você, desse trabalho. Boa noite a todos. É uma grande satisfação, uma honra, e realmente fico muito agradecido por estar participando aqui com vocês e trazer um pouco da nossa experiência em relação às reuniões mediúnicas. Nós começamos no Espiritismo através da Mocidade Espírita, a caminho da luz ali de Taubaté, do Centro Espírita União e Caridade. E lá começamos a estudar o Espiritismo e na época da mocidade nós acabamos conhecendo a Célia Elmi. Tá indo aí? O meu vídeo parou aqui? Estamos ouvindo. Tá. É que não, o meu parou aqui, mas tudo bem. Então, aí, passados alguns anos na Mocidade Espírita, né, que conhecia a esposa querida aqui, a Célia Elmi, que depois de alguns percalços e tudo mais, acabamos, né, nos encontrando espiritualmente e nos casamos. Então, isso foi em 1983. E logo que casamos, né, ela já participava aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E aí eu comecei a participar também, né, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E havia, então, ali eram realmente pessoas muito simples, pessoas que participavam, já havia uma reunião mediúnica, e a presidente, né, ela já nos colocou para participar do trabalho mediúnico, porque são 2 jovens, né, que participavam aqui da Mocidade Espírita, que tinham conhecimento espírita, e ela já prontamente nos colocou na reunião mediúnica. E ali, então, comecei a minha jornada com relação às reuniões mediúnicas, a conversar, porque eu não tenho a mediunidade ostensiva, mas tenho a habilidade, podemos chamar assim, que, né, permissão de Deus, Deus nos deu essa habilidade, e nós passamos, então, a conversar e atender os espíritos através da psicofonia. Então, começou a nossa jornada aqui no Jesus de Nazaré, fomos desenvolvendo as atividades aqui, eu e Célia Elmi, e começamos a introduzir principalmente a questão do estudo, porque até então aquele grupo não haviam estudado, simplesmente começaram a trabalhar com mediunidade,
E aí começamos a implantar os cursos, né? Exatamente para ter o conhecimento essencial para que nós pudéssemos trabalhar com mediunidade. E aí fomos implantando alguns cursos, tivemos vários, né? Várias experiências, várias vertentes que, na época, tinham a respeito de como desenvolver mediunidade, até que, então, encontramos aquele trabalho da Terezinha de Oliveira, lá de Campinas, e ali realmente foi podemos chamar assim, uma orientação realmente muito amorosa, muito dedicada, que a partir de então nós seguimos aquela orientação, e aí desenvolvemos um grupo mediúnico, né, através do estudo, depois com a prática, com a educação mediúnica, e aí hoje o grupo continua trabalhando até hoje, e realmente nós conseguimos participar realmente com muita dedicação, e as pessoas gostam muito de participar conosco, e realmente eu diria que é um trabalho um pouco diferente, né, do que seja um pouco do normal aí, mas tem produzido realmente muito consolo, muito conforto e muito aprendizado a todos nós ali na reunião mediúnica atualmente que nós estamos participando aqui. Resumidamente, é isto. Bacana, Sérgio. Sérgio, eu conversei com algumas pessoas aqui do grupo e coletei, né, algumas perguntas. Certo. E aí nós vamos trazer essas perguntas e se for possível, né, você ir respondendo para a gente. Pode ser? Sim, é lógico. Se não souber também, a gente apela para os universitários e tal. Depois de pesquisa, né, responde depois. Isso, não tem problema nenhum, né? E que daí fica também mais gostoso, né? E também, porque o próprio grupo, né, são as inquietações do grupo. Então, fica, acho que, mais produtivo, não é? Certo. Então, é o seguinte, a primeira pergunta é o seguinte: gostaria de saber quais os passos para se trabalhar a mediunidade? Bom, a mediunidade, ela se desenvolve naturalmente, né? Tanto é que a humanidade, podemos chamar assim, hoje, a característica do homem atual é se comunicar muito mais com o mundo espiritual, não em relação às reuniões mediúnicas, mas assim, porque o homem vai desenvolvendo e ele consegue ter mais contato com o mundo espiritual, o que é natural, né? É um fenômeno natural que todos nós, podemos dizer, temos e vamos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações. Então, hoje, por exemplo, nós temos muito mais sensibilidade em relação ao mundo espiritual, e isso caracteriza um pouco a respeito da mediunidade, porque ao entrar em contato com o mundo espiritual, com mais facilidade, nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Então, ela é passível de desenvolver a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com a mediunidade, ou seja, praticar a mediunidade através de um conhecimento, né? Precisamos ter o conhecimento teórico exatamente para não cairmos nas armadilhas, né, em relação ao uso da mediunidade. Então, a primeira condição é realmente estudar, conhecer, saber realmente os perigos que existem em relação ao exercício da mediunidade, principalmente a influência de maus espíritos. Senão, de repente, estamos aí fascinados e começamos a aceitar tudo que vem dos espíritos. E Kardec fala exatamente para não aceitar tudo que vem dos espíritos, né? Fazer uma análise. Então, tendo esse conhecimento, precisamos ter a técnica, no sentido, assim, de aprender como se processa a mediunidade em si, né? De nós estarmos, podemos dizer assim, desenvolvendo a percepção, que muitas vezes nós já temos essa percepção desenvolvida, que é perceber fluidos, perceber sons, perceber vozes, perceber presença espiritual. Então, precisamos aprender a ter esse conhecimento, essa percepção. E depois vamos tendo a capacidade também a sentir a aproximação, né, dos espíritos. Então, os espíritos vão se aproximando de nós e sentimos a presença de uma entidade ou outra, de uma entidade boa, de uma entidade ruim, e assim vamos, né, percebendo. A percepção, a aproximação dos espíritos. Depois existe a forma do contato. Então, quando o espírito quer realmente passar a ter uma comunicação, a gente permite que aconteça esse contato, ou seja, perispírito com perispírito. E depois, se nós permitirmos a continuidade da manifestação mediúnica, existe então esse envolvimento dos dois perispíritos, né, do espírito comunicante e do médium,
o perispírito, podemos dizer assim, se mesclam, né? Se interagem um com o outro, de tal forma que existe esse envolvimento. E a partir de então, o espírito comunicante passa a emitir os seus pensamentos. E aí nós captamos esse pensamento como médios e transmitimos através de uma psicografia, através de uma psicofonia. Então, assim, é preciso não forçar a questão da mediunidade, mas realmente estudar, aprender, desenvolver essas técnicas que é contido, então, nessa orientação da Terezinha de Oliveira, exatamente para que tenhamos uma mediunidade segura. Tá certo, obrigada, Sérgio. Nós começamos aqui com as perguntas sobre mediunidade, porque no grupo tem muita gente espírita, mas tem também pessoas de outra religião. E às vezes a gente usa um vocábulo que pode ser que vocês não conheçam, mas depois é só nos procurar, nós vamos conversando, né, para ver, porque tem um ou outro, sabe, Sérgio, que não é espírita. Mas nós começamos com essas questões mais específicas, mas depois nós vamos trazer aí questões aí a respeito de coisas do cotidiano mesmo, que independe aí do conhecimento doutrinário, né, sim. espírita. Uhum. E é legal, né, Sérgio, porque daí a gente vê o quanto a gente precisa estudar, né? Até para entender os vocabulários, né? Então, exatamente, a relação à mediunidade, realmente, porque eu sempre tenho uma Bíblia aqui que eu sempre utilizo, né, de consulta, que é chamada Teoria da Mediunidade, também publicado lá pela editora Allan Kardec, lá de Campinas. Então, aqui realmente tem todo um compêndio realmente de muita informação a respeito da mediunidade, né? Bacana. Aí, dando continuidade, então, a respeito de reuniões mediúnicas, de trabalho de mediunidade, veio uma questão assim: o que fazer quando a casa espírita que frequenta interrompe os trabalhos mediúnicos? Como ficam os médiuns nesse momento? Sendo que nem todos estão no mesmo nível de entendimento da mediunidade. Isso mesmo aconteceu aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, porque podemos dizer assim que acabou, como a equipe, quando nós chegamos, a equipe não havia estudado, podemos chamar assim, não havia estudo, não havia a base doutrinária, começou a acontecer alguns desvios, podemos dizer, das reuniões mediúnicas. Aí, então, houve por bem nós interrompermos esse processo, né? Ou seja, vamos começar do começo, ou seja, vamos estudar, vamos aprender para que todos possam, então, estar no mesmo nível para termos, então, dar continuidade, então, à reunião mediúnica. Então, esse foi o motivo que nós interrompemos, mas, assim, demos todo o apoio, a continuidade, para que começássemos, podemos dizer, da forma correta. Agora, não são todas as casas, por exemplo, que possuem orientadores adequados, que, podemos assim, se importam bastante com relação aos estudos, e, de repente, eles tomam algumas decisões que, de repente, os dirigentes, acham que a reunião não está de acordo e acabam interrompendo todo um trabalho. Mas precisamos realmente avaliar essa questão. Mas, assim, em relação aos médiuns, é questão de, muitas vezes, procurar outras casas, né, que tenham essa possibilidade do exercício da mediunidade, né, ou seja, muitas vezes é porque, de repente, nós precisamos aprender a questão de estudar um pouco mais, aguardar. Então, ou seja, quando nós estamos, podemos dizer assim, já planejados na nossa encarnação trabalhar com mediunidade, nós vamos encontrar em algum momento um grupo adequado, um grupo coeso, um grupo harmônico, em que nós vamos nos encaixar e exercer a nossa mediunidade. Então, muitas vezes temos que ter essa paciência. Infelizmente, né, muitos orientadores não são devidamente, podemos dizer, entendidos, conhecem o assunto e muitas vezes tomam decisões realmente de interromper um trabalho mediúnico, de repente porque ele não gosta, enfim. Existe várias, podemos dizer assim, alternativas, né, em relação a opções em que as pessoas realmente acabam interrompendo um trabalho mediúnico. Mas quem é médium, acho que tem que persistir e trabalhar e estudar e tentar achar realmente um grupo coeso.
Certo. Ô, Sérgio, e aí, quando isso acontece, você falou muito de estudo, né, que o estudo é importante. Quando acontece de chegar nesse ponto de encerrar a atividade mediúnica, porque não é encerrado, não é, por tempo indeterminado, mas é por um período, né, não é para sempre, não é definitivo. Sim, sim. Aí, geralmente, a Casa Espírita, o que ela faz? Ela investe no estudo, né, do Livro dos Médiuns, principalmente. Então, ela investe Isso, no estudo. precisa buscar o conhecimento, Que isso vai ajudar, né, a fortalecer e estruturar o trabalho, né? Exatamente, porque a partir dessa opção, né, ou a tomada de decisão em relação aos estudos, vai permitir que os espíritos, são os espíritos sérios, são os espíritos de escola, exatamente, que vão começar a participar das reuniões mediúnicas, que vão orientar, que vão trazer as mensagens, que vão trazer os espíritos a serem atendidos, né? Então, assim, é um trabalho, assim, que a partir do momento em que nós, humanos, as pessoas encarnadas, tomam uma decisão correta, os espíritos vão estar ao nosso lado, né? Os bons espíritos vão estar ao nosso lado. Tá certo, muito bom. Agora uma pergunta de clarividência, tá? Quando se tem previsões do que pode acontecer e acontece, isto é mediunidade? Pode ser. Às vezes, assim, não. Por exemplo, existe, assim, por exemplo, hoje, né, ia acontecer às 9h30 a reunião, né, a reunião nossa aqui. Então, era uma coisa previsível, que eu já sabia e tudo mais. Mas em relação à questão mediúnica, realmente pode acontecer, realmente, podemos dizer, essa clarividência, podemos dizer, futura, em que as pessoas que têm uma determinada capacidade mediúnica conseguem enxergar fatos que vão acontecer, sejam de dias, sejam de horas, dias, ou até mesmo de um período mais longo. Nos lembramos aqui de um fato ocorrido com Eurípides Barçanufo, em que, em plena período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, então, Eurípides estava lá dando aula, até que ele viu grandes líderes assinando um tratado de paz, né, que era exatamente o tratado de paz da Segunda Guerra Mundial. E ele narrou isso para os alunos. Só que este fato propriamente dito da assinatura do tratado de paz só aconteceu praticamente 6 meses depois, quando foi anunciado, então, a paz mundial, o encerramento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com o tratado de paz assinado pelos grandes líderes dos países. Então, Eurípides Barçanufo tinha essa mediunidade de ver acontecimentos futuros, né? Então, realmente, é uma capacidade realmente mediúnica, podemos chamar assim, mas que nós não deveremos forçar, né? Quero saber o que vai acontecer. Absolutamente, deixe realmente que as previsões aconteçam de forma natural e aguarde realmente se vai acontecer ou não. O que muitas vezes assusta um pouco é a questão, às vezes, de pessoas que vão desencarnar, né? Então, algumas pessoas chegaram ao Centro Espírita Jesus de Nazaré com essa preocupação, porque ela percebia no sonho que alguém ia morrer, e alguns dias depois, aquela pessoa desencarnava. Então, isso dava um certo receio, um pouco de medo, realmente, que ela foi procurar. Então, era questão de tomar passe, se equilibrar, exatamente para que não acontecesse mais essa forma de premonição, podemos chamar assim. Aí tem outra aqui sobre clarividência, que é o seguinte: quais são os meios para desenvolver a clarividência? Os meios não existem aqui, não forçar, porque realmente, senão nós vamos ver o que queremos, né? Então, se nós muitas vezes desejamos ver determinada coisa, às vezes não é a realidade que acontece. Às vezes, espíritos imperfeitos projetam imagens, né? E nós percebemos essa imagem e, de repente, achamos que ela é verdadeira, é o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, deixemos a questão da vidência, clarividência, a desenvolver-se naturalmente, sem forçar, porque Kardec faz essa observação, né? Que realmente a vidência é sujeita a muitas variedades, podemos dizer assim. Então, se a pessoa não tiver primeiro conhecimento
e de repente aceitar tudo que vem dos espíritos, ele pode, então, ser o joguete dos maus espíritos. Então, muitas vezes havia exemplo, por exemplo, as pessoas dizem, não, eu tenho evidência. De repente, a pessoa com quem quer conversar com ele, assim, a pessoa já chega triste, né? A pessoa já chega meio assim, entristecida. E, de repente, ele acha, o médium acha que ele está com o obsessor. E ele vai ver um obsessor junto daquela pessoa triste. Mas, de repente, não é nenhum obsessor. É apenas um momento em que aquela pessoa está passando por tristeza. E não tem nada de obsessor. E, de repente, o médium começa a falar, né? Olha, você precisa orar mais, tem um obsessor junto de você, etc. E, de repente, não é verdadeiro. Então, por isso que a clarividência, a vidência em si, é preciso tomar muito cuidado em relação ao que realmente acontece, né, que é verdadeiramente o que está acontecendo no mundo espiritual. Muito bom. Ô, Sérgio, agora tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, ó. Todos os dias eu faço uma prece pelo meu filho que desencarnou. Justamente hoje, né, seria o aniversário dele. Olha só. Então, principalmente nesse dia, fazemos uma prece exclusiva. Vamos supor que ele tenha reencarnado. Ele vai receber as vibrações da prece mesmo assim? Até essa pergunta. Aí tem uma segunda. Será que isso não irá atrapalhar a vida dele? Porque ele vai estar com outra família, outra mãe, e então essa é a dúvida dela. Sim. A prece sempre vai chegar, né? Independente se a pessoa estiver encarnada ou desencarnada, porque é o espírito que recebe, né, o pensamento de uma mãe, por exemplo, né? Então, a mãe, quando pensa no bem, pensa no bem-estar, pensa, né, na alegria de que ele esteja bem, esteja ele encarnado ou desencarnado, ele vai receber essas vibrações, esses pensamentos, essa energia boa que vem de um coração, né, de mãe. Então, o espírito vai sentir. E se ele tiver encarnado, e ele vai sentir-se bem, né? Por quê? Porque está recebendo energias boas, né, vibrações boas. Então, ele vai, se ele tiver desencarnado, ele vai perceber, então, que alguém está orando por ele, que é a mãe dele. Agora, quando está desencarnado, quando está desencarnado, ele vai perceber, então, que vem aquela projeção mental da mãe. Agora, quando ele está encarnado, ele não vai perceber, podemos dizer assim, como encarnado, ele não vai perceber que a mãe está orando, mas ele vai sentir um bem-estar. Então, de repente, quantos momentos em que nós passamos diariamente aqui na nossa vida, que de repente, sem mais nem menos, a gente sente um bem-estar. Será que algum espírito não orou por nós, esteja ele encarnado, desencarnado, ou recebemos alguma mensagem, uma prece de alguém que foi a nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo, que esteja encarnado ou esteja desencarnado, e recebemos essa prece. Então, de repente, o bem-estar que nós sentimos foi uma vibração, foi uma boa vibração, um bom pensamento, que alguém orou por nós. Então, é interessante. Então, a oração sempre vai chegar e sempre vai, né, proporcionar, né, o bem-estar para todos nós. Muito bom. O Sérgio, agora é o seguinte, por que sentimos tantos arrepios dentro de casa? Acender vela para quem morre dentro de casa tem alguma coisa? Sei que no Espiritismo não tem o ato de acender velas. O que dizem sobre isso? A questão do arrepio pode ser frio, né? Tem que investigar, Nem nessa época, a semana agora foi realmente, né, caiu a temperatura. Mas, brincadeira à parte, às vezes temos, realmente podemos sentir, né, a presença de algum espírito em nossa casa, seja aquele que, né, que desencarnou, né, que foi feito, né, as cerimônias no lar, ou seja, algum outro espírito, nós podemos realmente sentir esse arrepio, ou seja, muitas vezes é a primeira manifestação quando o espírito está se aproximando de nós, né? Então, sentimos aquela energia diferente e, de repente, o nosso corpo reage através do arrepio, através de um tremor, através, de repente, de um pensamento, de uma ideia. Então, muitas vezes, são espíritos que estão se aproximando de nós,
E nós não sabemos, muitas vezes, quem está se aproximando. Às vezes é um bom espírito que está, às vezes é um espírito imperfeito, que está necessitando de algum auxílio. Então, depende muito, podemos dizer assim, de como é a harmonia do lar. Então, isso tem a ver com as preces que nós fazemos, se nós realizamos o evangelho no lar, se nós temos a harmonia no lar, podemos dizer assim, amor entre as pessoas, os membros familiares. Então, a casa, o lar, é protegido pelos benfeitores espirituais. Agora, quando a casa realmente sofre uma desarmonia, uma balbúrdia, aí ela é uma porta aberta a espíritos, muitas vezes brincalhões, espíritos inferiores, imperfeitos, que muitas vezes vêm para assustar, vêm para brincar, vêm para fazer com que a gente não se sinta bem em relação ao nosso próprio lar. Enfim, isso tudo pode acontecer. Agora, a questão é assim, se eu acender uma vela, vai proteger o meu lar? Se eu jogar sal grosso na porta de entrada, no portão da garagem, no portão de entrada, vai proteger a minha casa? Será que se eu pegar água fluidificada ou água benta, se eu jogar nos cantos da casa, vai me proteger? Isto é uma questão material, e sabemos que o que importa é o pensamento. Então, se nós acendemos uma vela e achamos que protege a nossa casa, assim, podemos dizer, é benéfico para aquela pessoa, porque ela acredita realmente que a vela esteja protegendo. O Espiritismo fala assim, olha, a vela em si, ela não vai proteger, ela vai iluminar a nossa casa. Não, o que vai iluminar o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, são os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas preces, as nossas leituras, o nosso modo de viver em harmonia, né, com harmonia no nosso lar. Então, essa questão de ter... A questão material em si, ela não afasta espírito nem atrai bons espíritos, né? Então, por isso que nós precisamos ir já desvencilhando dessas questões materiais e exercer a questão espiritual, pensamento, vontade, bons pensamentos e atração para atrair os bons espíritos, né, que vão realmente nos proteger, vão proteger os nossos lares. Muito bom, Sérgio, super claro, que delícia conversar com você sobre esse assunto. Tem outros assuntos também, gente, mas é bem gostoso falar com o Sérgio sobre mediunidade, esse contato com o mundo espiritual, bem bacana. A gente tem mais contato que a gente imagina. É muito mais, né? Agora, como uma criança apresenta a sua mediunidade? Ou seja, quando eu sei que uma criança tem essa faculdade, né? Aflorada, está começando. Pois é, mas a criança, como está recém-vinda do mundo espiritual, o corpo ainda frágil, então o espírito ali não está, né, que está encarnado naquela criança, o espírito não está completamente vinculado ao corpo físico. Então, podemos dizer assim, o espírito da criança que está encarnado ali, ele sente muito mais o mundo espiritual do que nós, quando já estamos com o corpo já formado. Então, a criança, muitas vezes, vai ter o quê? O amigo invisível, né? Começa a conversar, começa a brincar com um amigo invisível, né? E faz todas essas brincadeiras, e conversa, e brinca, e fala, e tem até um nome, dá nome àquela criança, né? O amigo invisível, e fica a conversa. Então, nós, assim, não precisamos simplesmente proibir essa questão, mas deixar agir naturalmente, porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai deixando de ver essas questões do mundo espiritual. Agora, se a criança realmente apresentar a questão da mediunidade já, porque já vem com um certo desenvolvimento mediúnico, a criança vai continuar vendo as coisas acontecerem em volta. Nós, adultos, educadores, não podemos incentivar o desenvolvimento da mediunidade. Por quê? Porque o corpo da criança é muito frágil e a mente da criança também não sabe como discernir ainda a questão do mundo espiritual. Então, nós temos que, muitas vezes, conduzir a criança a uma evangelização infantil, onde ela possa aprender coisas da sua idade, e de tal forma que ela possa ir se desenvolvendo.
e não forçar, e não ficar, você está vendo espírito hoje? Ah, quem está aí? Né? Não ficar perguntando a respeito disso, mas agir mais naturalmente e realmente fazer com que a criança tome passe, exatamente para se equilibrar nesse sentido. E outra coisa importante é, de repente, a criança se manifesta um certo desequilíbrio mediúnico, porque às vezes o lar está em desarmonia. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, essa observação. Será que o ambiente doméstico está em harmonia? Porque se tiver em desarmonia, provoca muitas vezes desequilíbrios nas crianças, na mediunidade. Então, se a criança tiver mediunidade realmente, ela vai, quando chegar na idade adulta, vai permanecer e ela vai, então, trabalhar, orientar nesse sentido para o bom uso da mediunidade. Mas não devemos incentivar em momento algum e perceber realmente e ir observando para que a criança também não se desequilibre em relação a isso, dando a orientação adequada, tomando passe, né, exatamente para que ela possa se tranquilizar, se acalmar e ver que é uma coisa, podemos dizer, natural. Sérgio, falando da criança, agora uma pergunta aqui minha para você. É muito comum. Não respondo, não. Não, assim, a gente que trabalha com evangelização, né, tiver muitos casos assim. Mas aí eu gostaria que você colocasse. As crianças, os pais nos procuram dizendo que a criança está tendo muito pesadelo e, consequentemente, muito medo. Então, ela tem medo de levantar à noite, de passar pelo corredor, de ir ao banheiro, ela quer dormir com os pais, sabe? Porque ela está tendo muito pesadelo. Que orientação você pode dar? Então, dá todo o apoio, né? Não simplesmente... Por exemplo, tem um caso de uma neta que realmente começou a ter muito medo de dormir. Então, no meio da noite, ela se levantava com 6, 7 anos que tinha, e ia dormir com os pais, né? E nós, então, demos orientação no sentido de realmente de fazer oração. Quando ela estava aqui com a gente passava algumas informações, né, a respeito da influência espiritual, para que ela pudesse orar, né, rezar, etc. E fomos passando dessa forma. Então, hoje ela conseguiu, né, podemos dizer assim, com uma certa orientação, com certo tempo, ela acabou podendo se tranquilizando. Então, hoje ela consegue dormir sozinha, dormir com a irmã, sem qualquer problema. Mas é questão de, assim, não simplesmente condenar, simplesmente punir alguma coisa, não, mas isso é imaginação sua, absolutamente. E é questão também, porque às vezes pode ser um processo obsessivo, né? Ou seja, apesar de ser criança, né, sabemos de casos de crianças que já eram obsediadas desde o momento da encarnação, desde o momento do início da encarnação, mesmo recém-nascido, muitas vezes sofriam já Oi, acho que travou, né? Estão ouvindo o Sérgio? Não? Acho que travou ali. Vamos ver se ele volta, peraí. E está falando de casos, assim, de obsessão, né? E a gente tem que pensar em tudo, né? Ter muito cuidado com todo. Quando a criança é muito pequena, até uma musiquinha que a gente pode ensinar a criança para que ela não tenha medo. Então, a gente, na evangelização, a Lila está aí na sala, ela vai lembrar. A gente ensinava as crianças a cantar uma música de Jesus, que é uma quadrinha. E olha, como ajudou, viu? Tinha criança ali que começava a cantar e depois que o medo foi embora. Então, às vezes, a gente tem que analisar a situação, né? E ter várias ferramentas para lidar com essa situação. Então, isso é importante. O Sérgio saiu, mas ele já está voltando, ok? E aí a gente vai voltar com a... acabou a energia na casa dele. Vamos conversar nós aqui, então. Vamos dar continuidade aqui. Gustavo, Guilherme, Cirilo, vamos... Ah lá, voltou. Tem que abrir o microfone, Sérgio. Está fechado esse microfone. Aqui eu peguei o celular aqui. Será que dá? Mas tem acabou a energia aqui. Espero que tenha bastante bateria aí. Tá. Muita boa energia acontecendo aqui, então acabou caindo.
E já é a terceira vez que cai essa noite aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar por aqui. Aí ficar mais fácil para mim, tá bom? Tá. Mas, enfim. Bom, a sala toda. Conversando então com relação às crianças, então assim, é preciso orar, né, encaminhar a criança, não realmente traumatizar a criança por causa disso, né? Não forçar e deixar naturalmente ir com que a criança realmente ganhe confiança em relação à sua vida, em relação à influência do mundo espiritual. Como eu falo, isso, me lembrei agora. Então, muitas vezes, crianças apresentam a obsessão desde o nascimento. Então, aí é preciso realmente um tratamento, podemos chamar assim, levar a uma casa espírita, para que a criança receba a passe, para que a pessoa possa orar não só pela criança, mas também orar pelos espíritos obsessores, porque precisamos também orar por aqueles que nos perseguem. Não podemos orar, se preocupar só com a criança em si, mas também orar pelos espíritos, né, que estejam influenciando e tudo mais. Obrigada, Sérgio. Ô, Sérgio, e uma vez que a gente tem assim, uma certeza, né, da mediunidade aflorada, e se a gente não quiser educar essa mediunidade, não quer desenvolver, não quero mexer com isso, né? Isso vai acarretar algum mal para a gente? Eu diria assim, muitas vezes nós temos, podemos dizer assim, os talentos, né? Então, um recebeu 1 talento, outro recebeu 5 talentos, um recebeu 10 talentos, um recebeu o talento da mediunidade, o outro recebeu o talento, né, do ensino, da medicina, cada um recebeu seus talentos. Aí cabe a cada um de nós, né, multiplicar esses talentos ou não. Então, é a nossa liberdade, né, o nosso livre-arbítrio que vai determinar. Então, de repente, se eu posso fazer o bem com a mediunidade, por que não utilizar a mediunidade? É que muitas vezes eu não recebi a orientação adequada. Então, às vezes, a pessoa acha que vai ter que virar santo, virar anjo para exercer a mediunidade. Absolutamente, né? Nós podemos ser o que somos, ir melhorando a cada dia, a cada momento, e trabalhar com a mediunidade, né? Então, é um campo de trabalho também, assim como a educação, assim como o trabalho do passe, assim como o trabalho da explanação. Enfim, nós temos os talentos aí que precisamos colocar, né, multiplicar os talentos. Aí é livre-arbítrio de cada um. Consequências? Bom, são aquelas consequências, né, que Jesus vai perguntar para nós: o que fizeste do talento que eu lhe dei? Aí, né, eu enterrei. Bom, aí então, né, não que vai ser levado para as trevas, amarrado, não. De repente, na próxima oportunidade, não teremos tantas facilidades assim para trabalhar, né, com relação ao bem. Muito bom, obrigada, Sérgio. Bom, nós temos alguns minutos, podemos abrir para o grupo agora? Porque essas perguntas foram coletadas, né? Mas teve gente aqui que eu não perguntei, né? Podemos, Sérgio? Temos ainda uns minutinhos, tudo bem? Qualquer coisa, olha... Você que controla o tempo aí. Então tá ótimo. Então tá aberto aí, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Eu acho que o Gustavo está com uma pergunta ali. Não? Eu achei. Então, Guilherme. O Guilherme, queria... o Guilherme está na sala. Vamos lá. Ô, Sérgio, algumas perguntas que chegam para a gente na Casa Espírita, principalmente, as pessoas são mais leigas, né? Falando sobre processos obsessivos, uma coisa que amedronta muito, e sempre pergunta, o que eu poderia fazer para me proteger contra qualquer tipo de obsessão? Essa é a pergunta que o pessoal sempre mais faz. Aí eu reporto para você. Fazer o bem, fazer a caridade, trabalhar, orar, né, leituras, né, conhecimento e se modificar, porque o obsessor fica conosco enquanto somos os mesmos. Se nós começamos a nos modificarmos, certamente nessa encarnação já somos diferentes do que fomos quando prejudicamos aquele que hoje nos persegue. Então, ele vai começar a ver a nossa diferença, o nosso comportamento, o nosso modo de ser,
que não são os mesmos atos, os mesmos pensamentos, a mesma forma de ser que éramos quando fizemos o mal. Então, é realmente a grande transformação que temos que fazer, né? Transformação para o bem, transformação para ajudar, para orientar, para perdoar, né? E sempre orar pelo obsessor, orar, pedir perdão daquilo que nós fizemos e vamos em frente. Então, assim é que nós temos que nos modificar exatamente para que o Espírito fale assim, nossa, ele mudou mesmo, hein? Tá? Então, vou começar a mudar também, porque daí ele segue o nosso exemplo também porque convidamos ele, né? Ele para participar também dessa mudança, dessa transformação. E muitas vezes eles conseguem, então, mudar também e se transformar. Muito bom. Resposta que nem sempre o pessoal gosta de ouvir, né, Sérgio? Porque eles querem uma forma muitas vezes mágica, né? Então, a mudança é mais difícil e ninguém quer, né? Claro que o trabalho Exatamente, não, as pessoas mediúnico, querem, né? Ele tem um as efeito pessoas querem maravilhoso. facilidade. Ah, não, Exato. você não tem o poder de afastar o Espírito, então você afasta para mim. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa quer como um trabalho, precisa fazer um trabalho para resolver esse problema, né? Porque, na verdade, o problema é nosso, né, Acham que Sérgio? É é com a assim. gente a mudança, né? É. Como você colocou, quando muda a sintonia, o obsessor já não se acopla à nossa mente, então o resultado é muito bom. Mas Ele não tem mais aquele prazer de ficar com a gente. exatamente. De atormentar, porque não consegue atormentar, não consegue atingir a gente, e de repente fala assim, vou para outra. Maravilha. Obrigado, Sérgio. Por nada que isso. O Cirilo escreveu aqui, na grande maioria, eles querem a pílula do espiritismo e resolver o problema por toque de pirim-pim-pim. Ele escreveu, mesmo, podia ter falado, né, Sérgio? Exatamente. Eles querem, num passe de mágica, resolver uma questão que, de repente, durou a vida toda passada, numa encarnação toda em que prejudicamos determinada pessoa, querem que, num determinado momento, cesse toda essa perseguição em relação ao que nós fizemos, né, em outras vidas. Gustavo levantou a mão. Vamos lá, Gustavo. Então, Sérgio, bom, esse é um grupo que dá suporte, que dá assistência, sobretudo mães que perderam seus filhos, né? E, enfim, pessoas que perderam entes queridos. E eu queria que você falasse um pouquinho a tua opinião de um tipo específico de mediunidade, que é a psicografia, tendo a ver com as cartas consoladoras. Eu acho que quando a gente vive essa experiência, né, de perder um ente querido, é óbvio que isso, quando as pessoas, às vezes, não espíritas, buscam a doutrina espírita, cria-se uma expectativa, né? E daí tem várias questões. Primeiro, não tem tantos médiums confiáveis, não é uma coisa que é tão fácil ou comum muitas vezes. Mas, sobretudo, também, às vezes, para muitos que conhecem um pouco o espiritismo, mas sobretudo para quem não conhece, uma expectativa, um olhar sobre a questão da carta consoladora, que às vezes gera decepções, porque ou não vem da maneira como se espera, né? O que você acha disso, dessa expectativa que a gente constrói de receber uma mensagem do ente desencarnado? Porque tem várias questões, a condição do desencarnado poder trazer a mensagem, enfim, tem muitas circunstâncias, né? O que você pensa disso? Que conselho que você daria para uma mãe, para alguém, né? Que traz ali o seu luto e, enfim. Certo. Olha, da minha experiência em relação à participação às reuniões mediúnicas, uma característica, assim, da equipe espiritual que nos apoia é, assim, o profundo carinho, o profundo afeto que eles tratam os espíritos. Você vê que realmente é um amor muito grande que eles, né, trazem determinados espíritos a serem atendidos através da mediunidade, através da psicofonia. Então, de repente, não é uma criança, não é uma vítima de violência que está próximo da nossa casa, da nossa cidade,
de repente é de outro estado, muitas vezes já acontece frequentemente de outros países, né? Pessoas vítimas de guerra, vítimas de violência, enfim, são tratados, são trazidos para uma casa espírita para receber todo o auxílio, e recebe o auxílio, assim, de muito amor. Então, por exemplo, nós passamos a atender, assim, a serem trazidas crianças, por exemplo, autistas, né? Aí você vai conversar com a criança autista ali, não, o espírito chega, nossa, tá muito barulho aqui, tá muito barulho aqui, e você simplesmente vai falar, não, calma, nós vamos tirar esse barulho, vai chegar alguém que vai te ajudar. Então, assim, é a profunda delicadeza que tem com relação aos espíritos, principalmente crianças. Tem recentemente, na última reunião, havia uma criança que desencarnou com um problema, né, que estava sem dente, saiu o dente, mas ele teve outro problema de doença e acabou se comunicando. E ele assim, estava com o dente doendo e tudo mais, daí oramos, né, por ele, conversamos com ele. Daqui a pouco falou assim, nossa, a tia aqui está, o espírito, né? A tia aqui está trazendo um pirulito para mim. Mas daí ele ficou preocupado que ele estava com o dente doendo, né? Daí eu falei assim, não, mas o pirulito era mole. O pirulito era mole. Então, para a criança ficar feliz, não era o pirulito duro, era o pirulito mole. Então, ele ficou feliz, porque podia ser. Ou seja, a criança, eles são tratados assim, trazem bolo de chocolate, da preferência do sabor, brincadeiras, né, com as crianças. Então, assim, a característica não importa, assim, confia, né? Confia na espiritualidade, confia em Deus, confia em Jesus, porque onde quer que esteja o seu ente querido desencarnado, ele vai ser atendido com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, seja ele, muitas vezes, um criminoso. Quantos espíritos, podemos dizer assim, que participaram de violência, que eram traficantes e que foram recebidos na casa, né, nos trabalhos mediúnicos nossos, e tratado com carinho, tratado com amor, porque era uma forma de retenção desses espíritos. Então, eu digo para vocês, assim, nesse sentido, assim, existe um carinho, um afeto muito grande por parte da espiritualidade com relação aos desencarnados. Não temos a comunicação direta, não temos a informação, notícia de que ele foi recebido aqui, ali, acolá, nesse centro, não mandou mensagem, etc., porque realmente é muito difícil, porque não temos, né, um novo Chico Xavier, né, podemos chamar assim, como era o Chico Xavier, que atendia realmente uma população muito grande em relação às cartas consoladoras. Mas console-se, né, com relação a existe um grande amor por parte da espiritualidade que atende a todas as almas, que atende a todas as dores, e de repente nós, quando não sentimos mais aquela dor, é porque de repente sabemos que o ente querido foi atendido em alguma casa espírita, em alguma reunião mediúnica, ou mesmo nem precisou de uma reunião mediúnica para ser atendido, que ele está bem, que ele está sendo consolado, ajudado, e de repente já está até trabalhando. Então, uma característica importante é essa. Existe um grande amor, um grande afeto, né, carinho por parte da espiritualidade com relação aos entes, às pessoas que desencarnam aqui na Terra. Muito bom. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não? Vamos começar a fazer pergunta para eles, então, né, Sérgio? Eles não querem fazer pergunta, então para eles. Cirilo não quer fazer nenhuma pergunta, bem? Trabalha lá com o pessoal do estudo do Livro dos Médiuns? Não, eu estou pensando aqui, a dona Maria tinha uma pergunta no começo. Cadê a pergunta, dona Maria? Tem que abrir o microfone, dona Maria. Não, está fechado, dona Maria, tem que abrir. Não está abrindo o microfone. Dona Maria, não está conseguindo abrir o microfone? Ô Serginho. Opa.
Ah lá, abriu. Agora eu estou com vergonha. Tá com vergonha. Com vergonha de repetir a pergunta. Eu Mas nós perguntei se escutamos vai uma ter pergunta, tempo. a senhora não vai Não, eu repetir. tinha perguntado, que era uma pergunta, que era assim, não é uma curiosidade, um questionamento. Porque, né, pelo que vocês falam, que a gente lê, né, estuda um pouco, está havendo uma... Está havendo, não é modernidade, mas diferente do que era antes. Fugiu tudo, agora eu fiquei até... Um progresso. Progresso. Então, se vai ser sempre escrito, não vai passar para o computador, o espírito vai ter... Vai chegar uma época que vai ser pelo celular. Sim, porque vai depender do médium, ou não? Então, vai depender do médium, mas como nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, então aquele que tem o celular vai ser o próprio médium ali, então ele vai fornecer condições para que o espírito se comunique, mas é futuro à frente ainda, né? Não, eu falei, porque, né? Vai chegar uma hora que ninguém vai escrever mais, né? Porque hoje a gente escreve muito menos do que, por exemplo, há 30 anos atrás, 50 anos Isso é atrás. verdade, A gente já nem consegue mexer com os dedos para escrever mais. Aquele tempo que a gente se comunicava por carta, né? Por carta. Carta, Então. Hoje em dia é através do vídeo já, né? E agora daí eu fico pensando se... Mas daí agora que deu uma coisa na minha cabeça, passou para minha cabeça. O senhor passou uma luz para minha cabeça. Vai depender do médium, né? Qual o instrumento que ele vai usar para... mas assim, nós vamos desenvolver a nossa própria mediunidade, né? Então nós vamos ser os próprios médios, né? Então, eu não entro em mediunidade, até entrei da Rosana, mas pedi para sair, porque eu não sou, como diz, eu não sou espírita batizada, né? Eu sou católica e tenho esse grupo. Dona Maria, a Rosana batiza a senhora no espiritismo, ela me batizou na casa dela. Eu convidei ela para estudar, mas ela não quis. Eu ia falar o seguinte, eu não tenho tá com quem trocar ideias. E eu acho que é um campo muito perigoso para a gente se aprofundar e não ter alguma dúvida. Se tem uma dúvida, sabe, para quem perguntar, eu tenho que frequentar um centro, né? Um centro espírita. Mas do jeito que eu estou... Olha, Dona Maria, mas a senhora está podendo estar aqui participando com a gente, que bom, né? Está podendo aí, olha, tem gente que não sabe nem ligar o Meet, não sabe nem o link, a senhora já sabe, está aqui com a gente, alegrando o nosso coração. Depois que eu dei para uma menina, e agora eu não quero mais saber de mais nada, porque não dá para mais nada. Dona nada. Maria, mas agora o Cirilo quer fazer a pergunta, deixa eu passar para ele, porque senão o nosso tempo não vai dar. Então, vamos lá, Cirilo, faz a pergunta. Não vai fazer mais? Não. A pergunta não envolve questão mediúnica. Deixa para um outro dia. Então tá. E, Sérgio, está cantando a bola, porque você vai ter que voltar. Entendeu, né? Ai, delícia. Olha, gente, que papo gostoso. A Ana Tereza, ela vai fazer uma pergunta. Vamos lá, Ana Tereza, agora você. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu sou uma mãe enlutada e eu tenho aquela estigma de mãe enlutada, sabe? Então, eu participei já de mesa mediúnica e por exemplo, a gente recebe, por exemplo, os espíritos que eu recebi, a maioria eram espíritos sofredores, espíritos
Aí eu fico aí as pessoas às vezes, você tem que, é porque você tá triste, porque você tá isso e tá, e eu vou para reunião super de boa, mas aí eu já tenho essa, porque eu sou enlutada, acham que eu tô sofrendo 24 horas por dia. Mas é super normal. Eu acho que as pessoas têm que tirar isso da cabeça, porque se a gente vai numa reunião mediúnica, a gente tem que ajudar todos que aparecem, né? Por acaso, eles se conectam a mim, não sei por quê. Mas eu vou super tranquila e eu fico isso. O pessoal fica, pensamento, é energia, tem que pensar, tem que vibrar positivo, e eu vou de boa. Mas eles vêm até mim, eu vou fazer o quê? Mas é isso mesmo. Porque, assim, quando há conexão, né? Assim, eu admiro o trabalho dos médiuns, porque uma coisa é você ser empático com relação à dor do semelhante, à dor de alguém. Mas quando você é médium e você recebe um espírito sofredor, é como se a dor estivesse dividindo entre vocês dois. Gente, e o médium sente a dor do espírito, sente a tristeza, sente a angústia, sente a melancolia, sente a dor física. Então, é um trabalho nobre do médium, porque esse verdadeiramente divide a dor. Então, não é empático, não, ele sente a dor e alivia a dor do espírito. Então, então existe todo esse processo aí de troca de energia entre espírito e médium, de tal forma que os dois acabam se aliviando, né? Porque, assim, ao dividir, os espíritos acabam tirando, podemos dizer assim, de vocês dois, porque vocês dois acabam, né, se consolando, né? E dessa forma a dor diminui tanto do espírito quanto do próprio médium também, né? Muito bom. Ô, Sérgio, nós estamos já caminhando para o finalzinho. Que mensagem que você gostaria de deixar para o grupo, esse grupo que você conhece, né, que de encontro fraterno, que inicialmente de mães, de pais enlutados, depois começaram a chegar outras pessoas também com dores profundas na alma, pessoas também aqui no trabalho, né, trabalho voluntário, se dedicando, e essa temática de mediunidade, né, que o próprio grupo pediu, né, escolheu as perguntas, aqui foi coletado. Que mensagem você gostaria de nos passar? Olha, mensagem da confiança. Realmente, quando o Pai nos consola, nos ampara, ele realmente está amparando os nossos entes queridos. Então, pelo que a minha experiência eu vejo em relação às pessoas, espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas, é um prazer assim, de doação de nossa parte, de realmente ajudar. E quando eles são trazidos pelos espíritos benfeitores. Então, eles trazem com todo cuidado, eles trazem como se fossem realmente médicos, enfermeiros, trazendo cuidadores de idosos, de crianças, educadores. Assim, é um profundo carinho que eles têm, né, um amor verdadeiro que eles têm pelas pessoas desencarnadas. Ninguém é desamparado no momento de desencarne. Ninguém. Então, seja qualquer pessoa que passou para o mundo espiritual, recebe um apoio, uma ajuda. Tenho essa confiança, essa certeza de que todos são atendidos, né? Que todos não poderão nos dar a comunicação direta, mas sintam verdadeiramente, pode sentir em seus corações que as pessoas queridas nossas são atendidas com muito amor, com muito carinho, por todos aqueles que estão lá do outro lado. Então, tenho essa certeza absoluta. Obrigada, viu, Sérgio? E antes de passar para a prece, em nome do grupo aqui, agradecer você demais por sua presença, se dedicar um tempinho, né, da sua agenda, do seu tempo, para estar conosco. Cirilo já fez já te cantou, né, para vir na próxima, para estar conosco em outra temática. Será um grande prazer, viu? Então, em nome do grupo aqui, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Puxa vida, muito obrigado.
E a Rosana é minha empresária, então ela vai agendar os meus próprios compromissos aí. Tem testemunha, viu? Que delícia. E quando vocês estiverem, quem não é daqui da região, né, estiverem por aqui no Vale do Paraíba, venha nos conhecer. Tem aqui as Casas Espíritas de Caçapava, Taubaté, de Tremembé, onde o Sérgio trabalha, a Célia Omix está aí na sala. Venham, gente, porque é muito gostoso, né? Gostoso estar com os irmãos que, pela afinidade, precisa necessariamente ser da doutrina, né? Mas nós somos todos irmãos, e é tão gostoso trocar isso, é tão bom, é isso que nos alimenta, né? É esse contato com o outro, nessa troca, nesse compartilhamento dos nossos sentimentos, e isso faz com que a gente caminhe, né? Então, agora vamos para a prece, pedir para o Gustavo fazer a prece. Você faz para a gente, Gustavo, por favor? Vamos lá. Então, já que nós estamos falando de mediunidade, vamos fazer quase que uma experiência mediúnica, nos aquietando nas emoções, fechando os olhos e sentindo essa conexão entre nós todos nessa sala e entre nós e os nossos amigos do mundo espiritual. Guardando a certeza que nós estamos sempre amparados, sempre protegidos, sempre inspirados nos caminhos a seguir, guardando a certeza que os nossos entes queridos estão, além de cuidados, em contato, dentro do possível, com as nossas emoções, nos trazendo carinho e recebendo o nosso carinho. Então, que fique no nosso coração a gratidão. E que nós possamos entender todas essas questões da mediunidade, por mais complexas às vezes que elas sejam, como as ferramentas que Deus nos oferece, para que nós possamos nos conhecer mais profundamente. Cada um aqui da sala, a partir desse encontro tão gostoso com o Sérgio, possa buscar esse entendimento, possa buscar ampliar o entendimento do que se trata a mediunidade, de tudo que ela nos permite, para que o conforto junto com esse entendimento se faça, para que a paz no coração, a certeza que a caminhada espiritual de todos nós está se fazendo de acordo com o amor de Deus, e agradecemos. Possamos, ao sair dessa reunião, ao deitar e ir para uma noite de sono, que a gente possa viver experiências boas, que os bons espíritos nos cuidem, nos amparem, nos permitam o reencontro, se possível, enfim. Gratidão, Senhor, nos abençoe, nos conduz hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, uma ótima semana. Até quinta que vem. Pode abrir o microfone, dar tchau, agradecer o Sérgio. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.